Amigos e amigas, irei ler aqui a carta de achamento e descobrimento do Brasil. É a carta que Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Cabral, mandou para o rei de Portugal daquela época sobre ter achado aqui o Brasil, né? Que depois veio a chamar Brasil, né? O país aqui, o nosso país. Que eu vou falar aqui. Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro. A carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitões, escrevam a vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem, contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e sem graduras do caminho não darei aqui conta a vossa Alteza, porque não o saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, Senhor, do que hei de falar, começo e digo. A partida de Belém, como vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março, sábado. Sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária, e ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, ouvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde, com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar, a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho, por este mar, de longo, até que, terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul deste, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao monte alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo, acharam 25 braças, e ao sol posto, obra de 6 léguas da terra, surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite, e, à quinta-feira pela manhã, fizemos vela e seguimos, em direitos à terra, indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio, e chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas pouco mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia,
obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e fizeram logo todos os capitões das naus a esta nau, e vieram. Então lançamos fora os batéis e esquife, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra, no batel, a Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que, ao chegar ao batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio, e o outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isto se volveu às naus, por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do mar. Na noite seguinte ventou tanto sueste como chuvaceiros, que fez caçar as naus, e especialmente a capitania. E sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela, e fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados à popa na direção do norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nos demorássemos para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertamos. Quando fizemos vela, estariam já na praia sentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali poucos e poucos. Fomos de longe e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegados à terra, se achassem pouso seguro para as naus que amainassem. E velejando nós pela costa, obra de 10 léguas do sítio donde tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos em recifes com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada, e meteram-se dentro e amainaram. As naus arribaram sobre eles, e um pouco antes as naus arribaram sobre eles, e um pouco antes do sol posto amainaram também, obra de 1 légua do Recife, e ancoraram em 11 braças. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser um homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro, e tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas, e na praia andavam muitos com os seus arcos e setas, mas de nada lhes serviam. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados,
de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus sem vergonha, sem nenhuma cobertura. Andam nus sem nenhuma cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica sobre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos pena e pena, com uma confeição branda, como cera, mas não o era, entre parênteses, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua, mas lavagem para a levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. Ao pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém um dele pôs os olhos no colar do capitão, e começou de acenar com a mão para a terra, e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como que espantados. Deram-lhe ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figo passados. Não quiseram comer quase nada daquilo, e, se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram à boca, não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água em uma albarrada. Trouxeram-lhe a água em uma albarrada. Não beberam, mal a tomaram na boca, que lavaram, e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário, brancas, acenou que lhe as dessem, folgou muito com elas, e lançou-as no pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço, e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o
queríamos nós entender, porque não lo havíamos de dar. E depois tomou as contas a quem las dera. Então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de cobrirem suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e a cabeleira deles estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou por baixo das cabeças seus coxins, e da cabeleira esforçava-se por não a quebrar. E lançaram-lhes um manto por cima, e eles consentiram, quedaram-se e dormiram. Ao sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta de 6 a 7 braças. Entraram todas as nau dentro, e ancoraram em 5 ou 6 braças. A ancoragem dentro tão grande, tão formosa e tão segura, que podem abrigar-se nela mais de 200 navios e naus. E tanto que as naus quedaram ancoradas. Todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor. E tanto que as naus quedaram ancoradas. Todos os capitães vieram a esta nau do capitão Mor. E daqui mandou o capitão a Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias, que fossem em terra e levassem aqueles 2 homens e os deixassem ir com seu arco e setas, e isto depois que fez dar a cada um sua camisa nova, sua carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que eles levaram nos braços, seus cascavéis e suas campainhas. E mandou com eles, para lá ficar, um mancebo degredado, criado de Dom João Telo, a quem chamam Afonso Ribeiro, para lá andar com eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram logo obra de 200 homens, todos nus e com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos. E eles os pousaram, mas não se afastaram muito. E mal pousaram os arcos, logo saíram os que nós levávamos, e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperaram um pelo outro, mas antes corriam a quem mais corria. E passaram um rio que por ali corre, de água doce, de muita água, que lhes dava pela braga, e outros muitos com eles. E foram assim correndo, além do rio, e foram assim correndo, além do rio, entre umas moitas de palmas, onde estavam outros. Ali pararam. Entretanto, foi-se o degredado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e o levou até lá. Mas logo tornaram a nós, e com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. Então se começaram de chegar muitos, entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam, traziam cabaços de água e tomavam alguns barris que nós levávamos, enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem à borda do batel, mas junto a ele lançavam os barris que nós tomávamos e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. E a uns dava um cascavel, a outros uma manilha, de maneira que com aquele engodo
quase nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas por sombreiros, e carapuças de linho, ou por sombreiros, e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que o homem lhes queria dar. Dali se partiram os outros 2 mancebos, que os não vimos mais. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que andavam ali, traziam aqueles bicos de osso nos beiços, e alguns que andavam sem eles tinham os beiços furados e nos buracos uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. Outros traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e 2 nos cabos. Ali andavam outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor, e metade de tintura preta, a modos de azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelo muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as muito bem, muito pretos, compridos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as muito bem olharmos. Virar a página. De a muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ali, por então, não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha, que não se entendia nem ouvia ninguém. Acenamos-lhes que se fossem. Assim o fizeram, e passaram além do rio. Saíram 3 ou 4 homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos, e tornamo-nos às naus. Mas quando assim vínhamos, acenaram-nos que tornássemos. Tornamos a eles, e mandaram o degredado, e não quiseram que ficasse lá com eles. Este levava uma bacia pequena, e 2 ou 3 carapuças vermelhas, para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não cuidaram de lhe tomar nada, antes o mandaram com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, ordenando que lhes desse aquilo. E ele tornou e o deu, à vista de nós, aqueles que da primeira vez agasalhara. Logo voltou e nós trouxemo-lo. Esse que o agasalhou era já de idade e andava por louçainha, todo cheio de penas pegadas pelo corpo, que parecia asseteado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de vermelhas e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo acima daquela tintura. E certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, entre parênteses, que ela não tinha, tão graciosa, que as muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles era fanado, mas todos assim como nós. E com isto nos tornamos e eles foram-se. À tarde saiu o capitão Mor em seu batel, com todos nós outros e com os outros capitões das naus em seus batéis, a folgar pela praia, em frente da praia. Mas ninguém saiu em terra, porque o capitão o não quis, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu ele com todos nós,
e um ilhéu grande, em um ilhéu grande, que na baía está e que na beira-mar, em um ilhéu grande, que na baía está e que na baixa mar fica muito vazio, porém é por toda a parte cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele e todos nós outros, bem 1 hora e meia. E alguns marinheiros que andavam com um chinchorro pescaram peixe, miúdo, não muito. Então volvemo-nos às naus, já bem de noite. Ao domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperavel, e dentro dele um altar muito bem corrigido. E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez muita devoção. Quando estivemos à missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. E olhando-nos, sentaram-se, e, depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias, 2 ou 3 que aí tinham, as quais não são feitas como as... Essas páginas aqui tá difícil de virar. E alguns deles se metiam em almadias, 2 ou 3 que aí tinham, as quais não são feitas como as que eu já vi. Somente são 3 traves atadas entre si. E ali se metiam 4 ou 5, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé. Acabada a pregação, voltou o capitão com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos todos em direção à terra, para passarmos ao longo por onde eles estavam, indo na dianteira, por ordem do capitão. Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de almaldia que lhes o mar levara, para lhodar, e nós todos, obra de tiro de pedra, atrás deles. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles os iam logo pôr em terra, e outros não. Andava ali
um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim me parecesse que lhe tinham acatamento ou medo. Este que os assim andava afastando trazia seu arco e setas, e andava tinto de tintura vermelha pelos peitos, espáduas, quadris, coxas e pernas até baixo. Mas os vazios com a barriga e o estômago eram de sua própria cor. E a tintura era assim vermelha que a água não a comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava entre eles, sem implicar em nada com ele, para fazer-lhe mal. Antes lhe davam cabaças de água e acenavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isto se volveu Bartolomeu Dias ao capitão, e viemo-nos às naus a comer, tangendo gaitas e trombetas, sem lhes dar mais opressão. E eles tornaram-se a assentar na praia, e assim por então ficaram. Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, deixando muita areia e muito cascalho a descoberto. Enquanto ali estávamos, foram alguns buscar mariscos e apenas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um tão grande e tão grosso como em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e ameijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E tanto que comemos, vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se apartou. E eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza, pelo navio dos mantimentos, para a melhor a mandar descobrir e saber dela mais do que nós agora podíamos saber, por irmos de vossa viagem. E entre muitas falas que no caso se fizeram, foi por todos ou maior parte dito que seria muito bem. E nisto concluíram. E tanto que a conclusão foi tomada, perguntou mais se lhes parecia bem tomar aqui por força um par destes homens para os mandar a Vossa Alteza, deixando aqui por eles outros 2 destes degredados. Sobre isso acordaram que não era necessário tomar por força homens, porque era geral costume dos que assim levavam por força para alguma parte dizerem que há ali de tudo quanto lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam 2 homens destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam e se os levassem, por ser gente que ninguém entende. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para o saberem bem dizer que muito melhor estoutros o não digam, quando Vossa Alteza cá mandar. E que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, nem de fazer escândalo, para de todo o mais os amansar e a pacificar, senão somente deixar aqui os 2 degredados, quando daqui partíssemos. E assim, por melhor a todos parecer, ficou determinado. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra e ver-se-ia bem como era o rio, e também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados e a bandeira conosco.
Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos, e, antes que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos e acenavam que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio, e meteram-se entre eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira que todos andavam misturados. Eles ofereciam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho, ou por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos, e andavam assim misturados com eles, que eles se esquivavam e afastavam-se. E deles alguns iam-se para cima onde outros estavam. Então o capitão fez que 2 homens o tomassem ao colo. Passou o rio e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que acostumada. E tanto que o capitão fez tornar a todos, vieram a eles alguns daqueles, não porque o conhecessem por senhor, pois me parece que não entendem, nem tomavam disso conhecimento, mas porque a gente nossa passava já para aquém do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas daquelas já ditas, e resgatavam-nas por qualquer coisa, em tal maneira que os nossos trouxeram dali para as naus muitos arcos e setas e contas. Então tornou-se o capitão aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim nos corpos como nas pernas, que, certo, pareciam bem assim. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava ali outra mulher moça, com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não entre parênteses, não sei de que, aos peitos. Atada com um pano não sei de que aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Mas as pernas da mãe e o resto não trazia pano algum. Depois andou o capitão para cima, ao longo do rio, que corre sempre chegado à praia. Ali esperou um velho, que trazia na mão uma pá de almadia. Uma pá de almadia. Falava enquanto o capitão esteve com ele, perante nós todos, sem nunca ninguém o entender, nem ele a nós, quantas coisas que lhe demandávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Trazia este velho o beiço tão furado, que lhe caberia furo um grande dedo polegar, e metida nele uma pedra verde, ruim, que cerrava por fora esse buraco. O capitão lhe fez tirar, e ele não sei que diabo falava e ia com ela direito ao capitão, para lhe meter na boca. Estivemos sobre isso rindo um pouco, e então enfadou-se o capitão e deixou-o,
E um dos nossos deu-lhe uma pedra, um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Depois ouve-a o capitão. Segundo creio, para com as outras coisas a mandar a vossa alteza. Andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela há muitas palmas, não muito altas, em que há muitos bons palmitos. Colhemos e comemos deles muitos. Então tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde havíamos desembarcado. Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam no bem. Passou-se então, além do rio, Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém, que é um homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhe ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo muito os segurou e afagou, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses e foram-se para cima. E então o capitão passou o rio com todos nós outros, e fomos pela praia de longo, indo aos batéis, assim rente da terra. Fomos até uma lagoa grande de água doce, que está junto com a praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram uns 7 ou 8 deles andar entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis. E levaram dali um tubarão, que Bartolomeu Dias matou, que lhes levou e lançou na praia. Bastara dizer-vos que até aqui, como quer que eles um pouco se amansassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do cevadoiro. Bastara dizer-vos que até aqui, como quer que eles um pouco se amansassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do cevadoiro. Homem não lhes ousa falar de rijo, para não se esquivarem mais, e tudo se passa como eles querem, para os bem amansar. O capitão, ao velho com quem falou, deu uma carapuça vermelha. E com toda a fala que entre ambos se passou, e com a carapuça que lhe deu, tanto que se apartou e começou de passar o rio, foi-se logo recatando e não quis mais tornar de lá para aquém. Os outros dois que o capitão teve nas naus, a quem deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram, do que tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva. Porém, e com tudo isso, andam muito bem curados e muito limpos. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias monteses, as quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos, que não podem mais ser. Isto me faz
presumir que não tem casas nem moradas a que se acolham, e o ar a que se criam os faz tais. Nem nós ainda até agora vimos nenhuma casa ou maneira delas. Mandou o capitão aquele degredado Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles. Ele foi e andou lá um bom pedaço, mas à tarde tornou-se. E o fizeram eles vir e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nenhuma coisa do seu. Antes disse ele que lhe tomara umas continhas amarelas que levava e fugia com elas. E ele se queixou e outros foram logo após e las tomaram e tomaram-las a dar. E então daram-no vir. Disse que não vira lá entre eles senão umas choupaninhas de rama verde e de fetos muito grandes, como de entre Douro e Minho. Como de entre Douro e Minho. Deve ser um lugar lá de Portugal, né? E assim nos tornamos às naus, já quase noite, a dormir. À segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. Já muito poucos traziam arcos. Estiveram assim um pouco afastados de nós, e depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam. E alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha ou por qualquer coisa. Em tal maneira isto se passou, que bem 20 ou 30 pessoas das nossas se foram com eles, onde outros muitos estavam com moças e mulheres. E lá trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, deles verdes e deles amarelos, dos quais creio o capitão há de mandar a mostra a Vossa Alteza. E segundo diziam eles que lá foram, folgavam com eles. Neste dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Ali alguns andavam daquelas tinturas quartejadas, outros de metades, outros de tanta feição, como em panos de armar, e todos com os beixos furados, e muitos com os ossos neles, e outros sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes de árvores, que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos, e eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos, que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andavam rapados até acima das orelhas, e assim as sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas, de fonte a fonte, tintas da tintura preta, que parece uma fita preta, da largura de 2 dedos. E o capitão mandou aquele degredado Afonso Ribeiro e outros 2 degredados, que fossem lá andar com eles, e assim a Diogo Dias, por ser homem ledo, com que aqueles folgavam. Aos degredados mandou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos, e andaram entre eles, e segundo eles diziam, foram bem 1,5 léguas a uma povoação, em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas cada uma como esta nau capitania. Eram de madeira e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, de razoada altura, todas de uma só peça, sem nenhum repartimento. Tinham dentro muitos esteios, e
De esteio a esteio, uma. E de esteio a esteio, uma. Não tem quem vira a página aqui pra mim, temos que dar um jeito aqui, né? De uma só peça, sem nenhum repartimento. Tinham dentro muitos esteios, e de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa 2 portas pequenas, uma num cabo e outra no outro. Diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas, e que assim os achavam, e que lhes davam de comer daquela vianda que eles tinham, a saber, muito inhame e outras sementes, que na terra há e eles comem. Mas quando se fez tarde, fizeram-nos logo tornar a todos e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda segundo diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá por cascavéis e por outras coisinhas de pouco valor que levaram papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, maneira de tecido assaz formoso. Segundo Vossa Alteza, todas essas coisas verá, porque o capitão vô-las há de mandar, segundo ele disse. E com isto vieram, e nós tornamo-nos às naus. A terça-feira, depois de comer, fomos em terra dar guarda de lenha e lavar roupa. Estavam na praia quando chegamos, obra de 60 ou 70 sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós, sem se esquivarem. Depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos, e misturaram-se todos tanto conosco que alguns nos ajudavam a acarretar lenha e a meter nos batéis. E lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha, faziam 2 carpinteiros uma grande cruz de um pau, que ontem para isso se cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros, e creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam, do que por verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas com cunhas, metidas em um pau entre 2 talas, muito bem afastadas, e por tal maneira que andam fortes. Segundo diziam os homens, que ontem às suas casas foram, porque las viram lá. Era já a conversão deles conosco tanta, que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. Quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. O capitão mandou a 2 degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia, e a outras que houvessem novas delas, entre parênteses, né? E que em toda maneira não viessem dormir às naus, ainda que eles os mandassem, e assim se foram. Enquanto andávamos nesta mata a cortar lenha, atravessaram alguns papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos nesta terra. Porém, eu não veria mais que até 9 ou 10. Outras aves, então, não vimos, somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns diziam que viram rolas, eu não as vi, mas segundo os arvoredos são muito
e muito grandes, e de infindas maneiras. Não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Cerca da noite nos volvemos para as naus com nossa lenha. Eu creio, Senhor, que ainda não dei conta aqui a Vossa Alteza da feição de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, as setas também compridas, e os ferros delas de canas aparadas, segundo Vossa Alteza verá por alguns que, eu creio, o capitão a ela há de enviar. A quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo o dia no navio dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus isso que cada um podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, segundo das naus vimos. No dizer de Sancho de Tovar, que lá foi, seriam obra de 300. Diogo Dia e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o capitão ontem mandou que em toda maneira lá dormissem, volveram-se, já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, e a não ser que tinham o bico branco e os rabos curtos, como pegas, a não ser que tinham o bico branco e os rabos curtos, comparando, né, com outras lá. Quando Sancho de Tovar se recolheu à nau, queriam vir com ele alguns, mas ele não quis senão 2 mancebos dispostos e homens de prol. Mandou-os essa noite muito bem pensar e curar. Comeram toda a vianda que lhes deram, e mandou fazer-lhe cama de lençóis, segundo ele disse. Dormiram e folgaram aquela noite. E assim não houve mais esse dia que para escrever seja. A quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus 2 hóspedes, e por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas, trouxeram-lhe vianda e comeu. Aos hóspedes sentaram cada um em sua cadeira, e de tudo que lhes deram comeram muito bem, especialmente lacão cozido, frio e arroz. Lacão cozido, frio e arroz. Não lhes deram vinho, por Sancho de Tovar dizer que não bebiam bem. Acabado o comer, metemo-nos todos no batel, e eles conosco. Deu um grumete a um deles uma armadura grande de porco montês, bem revolta. Tanto que a tomou, meteu-a logo no beiço, e porque se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pequena. Acabado de comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco. Deu um grumete a um deles uma armadura grande de porco montês, bem revolta. Tanto que a tomou, meteu-a logo no beiço, e, porque se não queria segurar, deram-lhe uma pequena de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe seu adereço de trás para ficar segura, e meteu-a no beiço assim, revolta para cima. E vinha tão contente com ela, como se tivesse uma grande jóia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela, e não apareceu mais aí. Andariam na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e de aí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia
400 ou 450. Traziam alguns deles arcos e seta, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos. Bebiam alguns deles vinho, outros o não podiam beber. Mas parece-me que se lhe avezarem, o beberão de boa vontade. Mas parece que se lhes avezarem, o beberão de boa vontade. Mas parece-me que se lhe avezarem, o beberão de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha, quando podiam, com muita boa vontade, e levavam-no aos batéis. Andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Foi o capitão com algum de nós um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande e de muita água, que, ao nosso parecer, era esta mesma, que vem ter à praia, e em que nós tomamos água. Ali ficamos um pedaço, bebendo e folgando, ao longo dela, entre esse arvoredo que é tanto tamanho, tão vasto, de tantas plumagens, que homens as não podem contar. Há entre ele muitas palmas, de que colhemos muitos e bons palmitos. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz. Direto ou direitos, aqui está, direitos à cruz, que estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta, e que nós puséssemos todos de joelho e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses 10 ou 12 que aí estavam, acenaram-lhe que fizessem assim, e foram logo todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse, e eles a nós, seriam logo os cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença. Não têm nem entendem em nenhuma crença. E, portanto, se os degredados que por ali hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de ficar cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza o nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quisessem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como os bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar à Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária, que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e a árvore de si lançam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com tanto trigo e legumes comemos. E isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que não somos nós tanto, com tanto trigo e legumes comemos. Neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de um tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus.
Se lhes homem acenava, se queriam vir às naus, faziam-se logo prestes para isso. Em tal maneira que, se a gente todos quisera convidar, todos vieram. Porém, não trouxemos esta noite às naus, senão 4 ou 5, a saber, o capitão Mor, 2, e Simão de Miranda, 1, que trazia já por pajem, e Aires Gomes, outro, também por pajem. Um dos que o capitão trouxe era um dos hóspedes que lhe trouxeram da primeira vez, quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui, vestido na sua camisa, e com ele um seu irmão, e foram esta noite muito bem agasalhados, assim de vianda, como de cama, de colchões e lençóis, para os mais amansar. E hoje, que é sexta-feira, 1º dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira e fomos descansar e fomos desembarcar acima do rio, contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz para melhor ser vista. E hoje, que é sexta-feira, 1º dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira e fomos desembarcar acima do rio contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor chantar a cruz, para melhor ser vista. Ali assinalou o capitão o lugar onde fizeram a cova para a chantar. Enquanto a fincaram fazendo, ele com todos nós outros fomos pela cruz abaixo do rio, onde ela estava. Dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante cantando, em maneira de procissão. Eram já aí alguns deles, obra de 60 a 80, e quando nos viram assim vir, alguns se foram meter debaixo dela, para nos ajudar. Passaram o rio ao longo da praia e fomos lá por onde havia de ficar, que será do rio obra de 2 tiros de besta. Andando-se ali nisto, vieram bem 150 ou mais. Chantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco, a ela, obra de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelho, eles se puseram assim como nós estávamos com as mãos levantadas, em tal maneira sossegados que, certifico a Vossa Alteza, nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até acabada a comunhão, depois da qual comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com algum de nós outros. Alguns deles, por o sol ser grande, quando estávamos comungando, levantaram-se e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, continuou ali com aqueles que ficaram. Esse, estando nós assim, ajuntava estes que ali ficaram e ainda chamava outros. E andando assim entre eles falando, lhes acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos.
Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva. E assim se subiu junto com o altar, em uma cadeira. Ali nos pregou do Evangelho e dos apóstolos, cujo dia hoje é, tratando ao fim da pregação, deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, o que nos aumentou a devoção. Esses que a pregação sempre estiveram, quedaram-se com nós olhando para ele. E aquele que digo, chamava alguns que viessem para ali. E aquele que digo, chamava alguns que viessem para ali. Alguns vinham e outros iam-se. E acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhes ficaram ainda da outra vinda, houveram por bem que se lançasse a cada um a sua ao pescoço. Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, por um, lançava a sua atada em um fio ao pescoço, fazendo-lhe primeiro beijar e a levantar as mãos. Vinham a isso muitos, e lançaram-nas todas, que seriam obra de 40 ou 50. Isto acabado, era já 1 hora depois do meio-dia. Viemos às naus a comer, trazendo o capitão consigo, aquele mesmo que fez aos outros aquela mostrança para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Fez-lhe muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca e ao outro uma camisa destouras. E uma camisa destroutas. E, segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé, pelos 2 degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-lhe a redor de si. Porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem, para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior quanto a vergonha. Ora, veja Vossa Alteza se quem tem tal inocência, se quem em tal inocência vive, se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Acabado isso, fomos assim perante eles beijar a cruz. Despedimo-nos e viemos comer. Creio, Senhor, que com estes 2 degredados ficam mais 2 grumetes, que esta noite se saíram desta nau no esquife, fugidos para a terra. Não vieram mais, e cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela
bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de cal... e, e aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut bastaria. E aí não houvesse mais que ter esta pousada para esta navegação de Calicut bastaria. Quando mais disposição para ela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que esta vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, e que desejos. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que nesta vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de vos tudo dizer, mo fez assim por pelo miúdo. Por pelo miúdo. Acabou. E assim foi. Aqui, ó. E nessa maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que dessa terra vi. E se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, Vossa Alteza, né? Que o desejo que tinha de vos, a Vossa Alteza, tudo dizer, mo fez assim por pelo miúdo, de dizer minuciosamente o que ele viu, né? Então, isso aqui é a carta de achamento do Brasil, né? Que foi escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Cabral. Aqui não fala, o capitão Mor é o capitão-chefe, que pelo que eu entendi, dos outros capitães, né, que seria Cabral, Pedro Álvares Cabral, é o chefe dos outros capitães, todos, porque não veio só uma nau, vários naus, né? Então ele era o chefe dos capitães, então é chamado Capitão Mor. Então ele foi o comandante e pediu para o escrivão das frotas, que era Pero Vaz de Caminha, escrever uma carta falando sobre o achamento do Brasil a Vossa Alteza, o rei de Portugal, daquela época. Então é isso aí, gente. Li ela aqui para vocês. Espero que não tenha gostado. Espero que me perdoem, porque eu já li ela faz muito tempo e como eu não treinei ler ela, eu li agora da maneira que deu aqui e tem umas escritas aqui da época, que era mais comum da época. Então me perdoe se eu me embananei um pouco aqui, né? Mas eu queria deixar com vocês esta mensagem para vocês saberem como que foi o achamento do Brasil, né? O descobrimento do Brasil pela carta
pelo documento histórico da carta que eu peguei da internet, né, que é do Ministério da Cultura, da Fundação Biblioteca Nacional, do Departamento Nacional do Livro. Essa é uma carta, né, que tem à disposição na internet. Eu xeroquei ela, né, e estou pondo à disposição de quem quiser aqui saber mais como que foi o achamento ou descobrimento do Brasil. A todos, mando um abraço e um beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.